Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Poetas no Mundo da nossa Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Hoje o nosso convidado, Henrique Doria, vai-nos falar da Adélia Prado. Eu escolhi a Adélia Prado, decidi começar com a poesia por causa das suas palavras, da forma como ela nos encanta e como ela fala de Deus e da criação. Henrique, hoje vou ser eu que vou questionar a Adélia Prado. E eu vou questioná-la assim também. Claro, e eu como mulher vou fazer questões que também pretendo que seja esclarecido algumas particularidades da Adélia Prado. Que é uma grande poeta do mundo, uma grande poeta da língua portuguesa, uma grande poeta brasileira e uma grande poeta do mundo, sem dúvida nenhuma. Nesta edição, que eu vou debruçar um bocadinho, vou falar, ser eu a mais oradora, gostaria de salientar que a Adélia Prado ganha a sua notabilidade literária através da sua antologia Bagagem, através de um poeta muito conhecido que é Carlos Drummond de Andrade. Esta foi o auxílio que levou a Adélia Prado a ser a nossa poeta eleita e eleita do mundo também. E eu gostaria de deixar realmente ao seu cuidado fazer esta introdução deste prefácio da nossa edição através do seu poema. A Adélia Prado é uma poeta que teve origem humilde. Ela é filha de um ferroviário e foi professora primária, depois licenciou-se em filosofia. Mas a vida dela é uma vida de simplicidade e toda a obra dela é uma obra, no fundo, que une a simplicidade à complexidade. A simplicidade dela é apenas aparente, é extremamente complexa, ela consegue transformar as coisas mínimas, coisas aparentemente insignificantes, em coisas misteriosas. E ela tem, no seu livro, na sua primeira obra, Bagagem, que aqui tenho, que foi publicada pelos Livros Cotovia, infelizmente, uma editora infelizmente desaparecida, uma excelente editora infelizmente desaparecida. Ela tem dois poemas que, no fundo, são poemas autobiográficos. O primeiro deles é Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar de mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. A mulher é um ser pensante, certo? Mulher não é inútil, mulher não é para estar em casa. Mulher é um ser pensante, tal como o homem. E é desdobrável. Isto é, multiplica-se. Multiplica-se. Molda-se. Molda-se, multiplica-se. É o que ela é. Ela aceita esta multiplicação do ser mulher. Aliás, esta multiplicação do ser mulher manifesta-se muito no segundo poema de Bagagem. Grande desejo.
Não sou matrona, mãe dos Gracos, Cornélia. Sou a mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Faço comida e como. Aos domingos bato o osso no prato para chamar o cachorro. E atiro os restos. Quando dói, grito ai. Quando é bom, fico bruta. As sensibilidades sem governo. Mas tenho meus prantos. Claridades atrás do meu estômago humilde e fortíssima voz para cânticos de festa. Quando escrever o livro com o meu nome e o nome que eu vou pôr nele, vou com ele a uma igreja, a uma lápide, a um descampado para chorar, chorar e chorar, requintada esquisita como uma dama. Que faz uma mulher, que faz uma senhora, que é o papel que está definido para a mulher. Ela tinha um papel definido que ela aceitava. Ela aceitava claramente o papel de mãe, de mulher, e até de uma mulher quase tradicional, porque ela é, no fundo, uma mulher muito tradicional. Ela é uma mulher católica, conservadora, na realidade conservadora. O catolicismo dela é nítido na obra dela, inclusivamente na entrada da bagagem, ela cita o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, mas depois, em vários poemas, ao longo desta obra, ela tem referências claras ao cristianismo. Eu vou ler este poema, muito bonito também, bem dito. Louvado sejas, meu Senhor, porque o meu coração está cortado à lâmina, mas sorri no espelho ao que a revelia de tudo se promete, porque sou desgraçado como o homem tangido para a forca. Mas me lembro de uma noite na roça, a luar nos legumes e um grilo, minha sombra na parede. Louvado sejas, porque eu quero pecar. Contra o afinal sítio aprazível dos mortos, violar as tumbas com o arranhão das unhas, mas vejo tua cabeça pendida e escuto o galo cantar, 3 vezes em meu socorro. Louvado sejas, porque a vida é horrível, porque mais é o tempo que eu passo recolhendo os despojos, velho ao fim da guerra como uma cabra, mas limpo os olhos e o muco do meu nariz por um canteiro de grama. Louvado sejas, porque eu quero morrer, mas tenho medo e insisto em esperar o prometido. Uma vez, quando eu era menino, abri a porta de noite, a horta estava branca do luar e acreditei sem nenhum sofrimento. Louvado sejas. É esta ligação a Deus, ao Deus cristãos. O louvado seja já uma repetição daquilo que se diz nas missas, como oração. Uma oração. Porquê que acha que Carlos Drummond de Andrade se encantou também por Adélia Prado? No fundo, há uma ligação profunda entre eles. Carlos Drummond de Andrade também é um poeta das coisas simples. E desta ligação de algo de sobrenatural que existe nas coisas simples. A Adélia é muito tocada por isso. Ela tem vários poemas, certamente terá alguns, eu creio que tem algum, em que ela se refere ao Carlos Drummond de Andrade, em que mostra a admiração dele e demonstra que a poesia é semelhante. Aliás, ela tem um dos poemas do Carlos Drummond de Andrade, um dos poemas mais conhecidos é E Agora José. E ela tem uma paráfrase nesta obra, ela tem uma paráfrase do E Agora José. Eu vou então vou só fazer esta leitura desta carta da Adélia Prado ao Carlos Drummond de Andrade, que eu acho deliciosa. Todos fazem um poema a Carlos Drummond de Andrade. Enquanto punha o meu vestido azul, com margaridas amarelas, e esticava o cabelo para trás, a mulher falou alto. É isto.
Eu tenho inveja de Carlos Drummond de Andrade, apesar da nossa extraordinária semelhança. E decifrou o incómodo do seu existir junto com o dele. Vamos ambos à enciclopédia, seguiu dizendo, à cata da Constituição, e paramos em dermatite, flor de lilás, de ingênuo, desenho que ama desabrochar nas sebes europeias. Temos terrores noturnos, diurnos, desesperos e dias seguidos onde nada acontece. Comemos, bebemos e diante do nosso nome impresso temos nenhum orgulho, porque esta lembrança não deixa, uma vez, na Avenida Afonso Pena, um bêbado gritando: todo mundo aqui é um saco de tripas. Carlos é gauche. A mim, várias vezes disseram: não sabes ler a placa? É contramão. Um dia fizemos um verso tão perfeito que as pessoas começaram a rir. No entanto, persiste. E a partir de mim, a raiva exorbitada. E quando citam o seu nome, que lhe dedicam poemas. Desta maneira prezo meu caderno de versos, que é uma pergunta só, nem ao menos original, porque eu não nasci eu num simples vagalume. Só à ponta de fina faca o quisto da minha inveja, como os mamões maduros se tiram os olhos podres. Eu sou poeta? Eu sou? Qualquer resposta verdadeira, eu poderei amá-lo. E o Carlos Drummond de Andrade disse-lhe que ela era uma grande poeta. E ela faz realmente esta questão, uma prosa poética também, a questionar: sou mesmo? Mas achas que eu sou? Há aí uma dúvida também de se achar. Que ela coloca perante si própria, mas que ela tem este poema também, em que ela, no fundo, faz uma recriação do poema do Carlos Drummond de Andrade, E Agora José. O título do poema é Agora, ó José. Aliás, muito ligado à cadência da poesia popular brasileira, uma certa poesia tradicional e à própria música brasileira. Eu irei ler um pouco à frente um poema em que essa ligação à poesia tradicional brasileira e à música brasileira é mais nítido. Mas aqui também é. Agora, ó José. É teu destino, ó José, a esta hora da tarde, sem encostar na parede, as mãos para trás. Teu paletó abotoado, do outro frio te guarda. Enfeita com 3 botões tua paciência dura. A mulher que tens, tão histérica, tão histórica, desanima. Mas, ó José, o que fazes? Passeias no quarteirão o teu passeio maneiro. E olhas assim e pensas o modo de olhar tão pálido. Por improvável não conta o que tu sentes, José. O que salva da vida é a vida mesmo. Ó José, e o que sobre ela está escrito, a rogo da tua fé. No meio do caminho tinha uma pedra. Tu és pedra, e sobre esta pedra. Ó pedra, ó José, a pedra, resiste ao José. Deita, José. Dorme com tua mulher, giraldraba de ferro pesadíssima. O reino do céu é semelhante a um homem como você, José. Há aqui o ritmo do Carlos Drummond de Andrade, é o ritmo da poesia popular, de raízes populares brasileiras e referências à obra. Isto é muito uma oração de igreja. Uma oração. É uma oração de igreja. Há uma repetição da palavra, há uma fixação no José, que provavelmente poderá ser um São José. Muito revisitado num poema como se fosse o José homem. Pois, é isso. E é a citação também de uma citação de um poema do Carlos Drummond de Andrade, No meio do caminho tinha uma pedra, que é um dos famosos poemas do Carlos Drummond de Andrade, em que ela refere aqui, e a ligação dela, precisamente, à religião, em que ela refere: tu és pedra, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja, como é a tradição católica. Claro, e porque ela chama José quando seria Pedro. E este leva-nos a pensar porque é um José. Até porque o marido dela chamava-se António. Curiosidade.
há poemas, eu acho que este programa vai ser muito mais de leitura poética, porque era a vontade da Adélia também que lêssemos a poesia. Eu, como feminina, gostava de reforçar este lado e vamos fazer aqui um duelo. Eu leio o mais feminino e o Henrique lê as suas seleções. Que é muito ligado, como eu disse, à realidade brasileira profunda, à música e à poesia brasileiras de raiz popular. Tem aqui este chorinho. Chorinho é uma música tradicional brasileira. Chorinho doce. Eu já tive e perdi uma casa, um jardim, uma soleira, uma porta, um caixão de janela com um perfil. Eu sabia uma modinha e não sei mais. Quando a vida dá folga, pega a querer a soleira, o portal, o jardim mais a casa, o caixão de janela e aquele rosto de banda. Tudo impossível, tudo do outro dono, tudo de tempo e vento. Então me dá choro, horas e horas, o coração amolecido, como um figo na calda. Há aqui estes versos curtos que dão o ritmo da música popular brasileira e que ela recria aqui neste poema muito bonito. Que as poetas brasileiras, a Cecília Meirelles, também recriam muito este ritmo da poesia, provavelmente por elas terem sido professoras. Pois. Penso eu. Sim, sim. Foram professoras primárias. Sim, e retornam-nos com crianças mais as canções de Ninar e todo estas lenga-lengas. É curioso como ela, um outro poema autobiográfico, que é um pequeno poema que eu não resisto a ler, que é Ensinamento, em que ela diz: minha mãe achava tudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente, não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Essa palavra de luxo, amor, palavra de luxo. Ela diz, ela era professora, mas não achava o estudo mais importante, a coisa mais fina do mundo. A coisa mais fina do mundo, a coisa mais importante do mundo é o sentimento. É o amor. É o amor. É essa palavra de luxo. Essa palavra de luxo, o amor. E agora não consigo ligar com uma das minhas seleções. Mas vou ler a sexta. Eu, não que não seja importante o amor em Adélia Prado. Ela, para chegar ao amor mulher, amor a Deus, o amor universal, ela passa por todo um caminho e que ela própria vai definindo nesta antologia. Tudo que existe louvará, que são tudo pequenos temas, são legendas de passagens bíblicas e de salmos. É como se ela realmente vivesse numa constante oração, porque as mulheres, à data à data cronológica, eram muito relacionadas com a Igreja, não é? com o ensinar, a catequese, e ela remonta muito imbuída na sua poesia sobre isso. E tanto que, mesmo uma poesia simples, como a sexta, o poeta tem um chapéu, um cinto de couro, uma camisa de malha. O poeta é um homem comum, mas quando diz: a tarde não podia tanger, com os bandolinhos as suas doces nádegas, e eu me prosto invocando, me explica ao decifrador, ao mistério da vida, me ama, homem em comum. No oeste de Minas tem um canavial, onde as folhas se roçam ásperas. Ásperas as folhas da cana doce, roçam-se, como agulhas bicando em vidro liso. O pio das andorinhas dentro da igreja deserta. Os trinados e as folhas cortam entre as canas. É doce, doce e fresco, entre os bancos da igreja. Repousa lá e cá. Um poder em círculos me dilata. E eu danço na mão de Deus na hora do encantamento. Como ela consegue
dançar, procurar, ela faz um caminho e termina em Deus, ela termina na igreja. Assim, e o repouso, o doce, tudo o que a faz caminhar num dia, porque no fundo isto é uma cesta, e ela recruta e no final ela vai rezar. No fundo ela vai, é como se o dia dela só terminasse se ela fizesse a oração. E achei muito, achei também bonito esta cesta, porque achei que eu danço na mão de Deus. É muito bonito. É muito bonito. Assim como o amor, há pequenas palavras, duas palavras que a Adélia, provavelmente ela chama-se Adélio Prado, e realmente aquilo deve ser realmente um prado. Não é? Toda a beleza da sua existência literária, como pessoa também, para uma mulher simples, é um prado. É um prado para nós repousarmos. Também achei interessante uma outra, que é a Bela Adormecida. Estou alegre e o motivo beira secretamente à humilhação, porque aos 50 anos não posso mais fazer curso de dança. Escolhi a profissão. Aprender a nadar como se deve. No entanto, não sei se é por causa das águas, deste ar que desentoca no chão as formigas aladas, ou se é por causa dele que volta e põe tudo arcaico, como a matéria da alma, se vai ao passo. E você olha ao céu. Aquelas frutinhas travosas, aquela estrelinha nova, sabe que nada mudou. O pai está vivo e tosse. A mãe pragueja sem raiva na cozinha. Assim que escurecer, eu vou namorar. O mundo ordenado e bom. Mas namorar quem? Minha alma nasceu desposada com um marido invisível. Quando ele fala, croteja. Quando ele vem, eu sei, porque as hastes se inclinam. Eu fico tão atenta que adormeço a cada ano mais. Sob juramento lhe digo, tenho 18 anos incompletos. É esta vertente da Adélia Prado que eu queria também que aqui ficasse um bocadinho também referido. 18 anos incompletos. Estes 18 anos incompletos. Aos 50. Aos 50. Porque ela realmente tem sempre 18. Tem 18 e ao mesmo tempo tem 50. A responsabilidade e a maturidade. E esta menina, esta Bela Adormecida, que se vive nos contos de fadas, mas também no conto da vida, não é? No conto da Bíblia e da Igreja. E não tanto por esta situação dos contos da Igreja, que José Tolentino Mendonça faz um prefácio nesta edição. E tudo que existe louvará nesta antologia. Provavelmente também admirando esta ligação que uma mulher poeta, pensante, porque é muito difícil a Igreja não é apoiar ou também divulgar mulheres poetas. É mais, não sei, eu não quero ser feminista, eu acho que quero ser feminina. Não é muito conhecida, não é a Igreja é sempre muito reservada em relação às mulheres. Agora, o Papa Francisco foi altamente criticado por ter colocado mulheres na hierarquia do Vaticano. Mas, curiosamente, a Igreja teve mulheres extraordinárias, começando por Hildegarda von Bingen, que é uma das grandes poetas universais, e tem uma grande poeta que eu proponho que um dia destes falaremos. Vamos anotar. Cristina Campo, uma poeta profundamente admirada por Adélia Prado? Pelo Tolentino Mendonça? Pelo Tolentino de Mendonça. Profundamente admirada. E que é uma poeta de uma grandeza extraordinária, ao nível de uma Emily Dickinson, de uma Sylvia Plath, das grandes, da Ana Akhmatova, das grandes poetas do século XX. Traremos então uma poeta de grande envergadura. E eu estou mais nesta nossa viagem hoje pela poesia da Adélia Prado. Há também nesta antologia um miserere, que é quando a nudez da Adélia Prado, ou seja, a sua poesia nua e crua, ela reflete
nesta sua obra, que é muito... voltamos outra vez ao encantamento, que ela chama Branca de Neve. Caiba o melhor no mundo e me dou conta do que julgava impossível. Nem todo alemão conhece Mozart. Um óbvio, pois, nem é preciso. Cada país tem o seu universal e basta um para nos entendermos. Como os russos me sinto em casa, não podem ver uma névoa, uma aguinha ou uma flor no capim, e param externos minutos fazendo diminutivos. Com o jagunço Riobaldo, que sabe do mundo todo e tem Minas Gerais na palma da sua mão, fico hiperbólica para chegar mais perto. Geração perversa, raça de víboras, que é também o exagero do Cristo para vazar sua raiva. Escribas e fariseus, e tiravam de sério, mas todos eles, todos, cheiramos mal, a maioria, e sofremos de medo. Todos, o corpo quer existir, dá alarmes constrangedores. Me inclino aos apócrifos, como quem cava tesouros. É evangélico que trabalhem cantando. Isto é miserável, mas ao mesmo tempo ela chama-lhe Branca de Neve. Estas contradições também da Adélia Prado, que são verdadeiras, também uma menina moça mulher, e que também gostava que me falasse um bocadinho como é que isto do seu conhecimento da poesia, o que é que acontece aqui? Que fenómeno é que a Adélia Prado tem para ser esta poeta, mulher simples, eleita por Drummond de Andrade, entre montes de poetas brasileiros, esta distinção que ele lhe dá, o que é que ela tem realmente de especial? O que ela tem é precisamente o tornar as coisas simples maravilhosas, que é uma característica da poesia dela, mas também, por exemplo, o Manuel de Barros, o poeta já falecido, também era um poeta das coisas simples e tornava as coisas simples maravilhosas. Isso é curioso. É algo que aparece muito também na poesia brasileira, ligada às coisas simples, tornando-as maravilhosas. No fundo, a grande corrente da poesia brasileira, a corrente mais importante da poesia brasileira, desde João Cabral de Melo Neto estamos a falar dos mais recentes, desde João Cabral de Neto a Carlos Drummond de Andrade e a Adélia Prado e ao Manuel de Barros, estão muito ligados às coisas simples, transformando as coisas simples em coisas, digamos assim, divinas. Então, a poesia brasileira, vamos ter que também dar um maior destaque, porque são muitos poetas brasileiros. E grandes poetas brasileiros. E são os poetas do simples, pois são poetas do mundo, porque o mundo também é simplesmente simples. Dado a nossa aproximação desta época natalícia, eu selecionei esta carta da Adélia Prado à Marie Noël, e para terminarmos hoje também o nosso programa com um cheirinho a Natal. Cartão de Natal para Marie Noël. Nem as vidas de santos me encorajaram à abstinência e jejuns. E ele, Jesus, perdoa-me, pois veio aos pecadores, aos que se escondem em árvores ou debaixo de camas, feito eu. Até rainhas se prendem respeito, precisam de conhecer o seu fogão. Conheço mais, conheço fome e culpa. Meu estômago mói sem trégua, só não tritura medo. Farinha que já vem pronta. Mesmo imitando lâmpada de azeite, a lâmpada no sacrário é piedosa. O padre não tem culpa, estudou em Roma, mas vem de família pobre. Julga pecar quando concede à beleza o trono que lhe é devido. Provo em desordem as emoções mais turbas. Estou confusa e ansiosa, mas de verdade desejo, como uma ceia copiosa. Feliz Natal para todos. Este com o espírito da época. Com o espírito da época, eu sei que vinha também de encontro a este programa, ao espírito da Adélia Prado também. E da sua poesia. Estes foram os que selecionei. E terminamos em beleza. E terminamos em beleza. Obrigada por nos seguirem neste nosso programa de Poetas do Mundo, Revista em Comunidade. E até uma próxima. Muito obrigada, Henrique, pela sua presença. Eu que agradeço, Fernanda. E para sempre, muito obrigada a todos. Obrigado.